Com o cerco cada vez aumentando, cada vez mais teorias, mais revelações, a gente vai vendo aí sobre os players de Overlord, né? Até mesmo daquela galera que veio no passado, estamos falando de quê? 8 Reis da Ganância, que a gente já fez um vídeo específico, e agora dos 6 grandes deuses. A gente conhece cada vez mais a história, o nível de poder, sabe quem são os 6 grandes deuses agora, porque já foram revelados gente nova pra caraca aqui, entendeu? Já teve player novo sendo revelado, além do Surshana, porque a gente já falou muito do Surshana, com certeza vocês já ouviram falar. Então, cara, olha só, eu já vou te adiantando que o negócio vai ficar bom. 2 novos players vieram para essa rodada, tem uma revelação de todos os atributos agora, cada um especificamente dos 6 grandes deuses. Então prepara, mano, prepara aquela boa, vem comigo hoje que a gente vai entrar a fundo nesses caras aí e entender quem eram eles e como que eles vieram para esse mundo há 600 anos antes do Ainz. O que eles fizeram na trajetória, bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E ó, família, já vamos começar no seguinte aqui, ó, 600 anos no passado. Não esquece tudo do futuro agora, vamos lá pra trás, tá ligado? Olha só, os 6 grandes deuses, eles foram transportados para esse novo mundo e esses jogadores começaram a proteger a humanidade dos monstros na época em que eles estavam à beira da extinção. Lembra que lá no jogo do Yggdrasil sempre acontecia o seguinte, o Ainz, por exemplo, foi muito atacado lá, justamente por conta dos players serem meio contra os monstros, né? A galera que nascia, entrava no jogo com a raça de monstros. Tanto que a Aidzon Gond foi criada com a junção de vários monstros, porque o Touchman era o cara mais poderoso, era um monstro, a raça dele era um inseto, né? E basicamente ele quis construir com outros monstros para criar uma guilda forte só de monstros. Mas beleza, à beira da extinção da humanidade ela foi protegida pelos 6 grandes deuses agora que vieram para cá com essa mesma mente, a mesma mentalidade de justamente acabar com os monstros e prevalecer a humanidade. E até hoje muitas dessas pessoas habitam o novo mundo e adoram esses deuses, admiram eles, o poder deles, tá ligado? Inclusive, o fato deles terem aparecido antes dos 8 Reis da Ganância, eles poderiam estar entre os primeiros jogadores do Yggdrasil, os primeiros que a gente está falando, primeiros a entrar no servidor. Além disso, os 6 grandes deuses também foram provavelmente os primeiros a usar magia de nível nos nativos desse novo mundo, porque eles foram, lógico, presumidos como o primeiro grupo de jogadores a chegar aqui, porque ninguém sabe da história antes disso aí. Até porque, cara, o mundo era praticamente devastado, não tinha nada antes deles chegarem. Uma vez então que os 8 Reis da Ganância apareceram, quando eles vieram para esse mundo depois dele, aí foi dito que a influência da Tier Magic se tornou cada vez mais difundida em todo o continente. E em um certo ponto, os 6 grandes deuses fizeram um acordo com o Tsindorcus Vejam, o dragãozão lá, né? Embora eles possam não existir mais nos dias atuais, o legado deles ainda foi transmitido. Existe através do país que eles fundaram, de tudo que eles criaram, na Teocracia Slane, exatamente. Os seus descendentes estão aí, que são considerados semideuses, ou melhor dizendo, os God Kings, né? Também existem dos 8 Reis da Ganância, como o caso do Elfo lá, mas a gente está falando dos 6 grandes deuses aqui. E entre os 6 grandes deuses, a gente tinha o Surshana, que foi o único jogador que permaneceu vivo durante um tempo, né, depois que o resto dos seus companheiros tinham falecido. Só que como o Surshana foi o último deus da Teocracia Slane a morrer, ele acabou sendo morto pelos 8 Reis da Ganância, porque ele era um morto-vivo, então ele não iria morrer de velhice, né, ele teve que ser destruído. Acabou que não deu. Eles vieram para esse novo mundo e dominaram a bagaça toda um século depois da chegada dos 6 grandes deuses. Só que o legado dos seus grandes deuses também foi preservado nas 6 escrituras da Teocracia Slane, cada uma das quais é declarada para seguir os ensinamentos específicos de um dos 6 grandes deuses e manter a sua fé em um deles em específico. Basicamente é aquilo, cara, não é uma religião onde uma pessoa tenha um deus só. São 6 deuses diferentes que vieram no passado e fundaram tudo e cada um tem uma filosofia, entre aspas, diferente, né? Só que assim, dentro de todos os padrões. Eles têm uma única filosofia juntos, mas cada um prega as suas respectivas filosofias como os seus respectivos atributos, que a gente vai falar já já. Em questão de força desses caras aí, cara, os 6 grandes deuses possuem um item mundial, por exemplo, chamado da Queda do Castelo do País, que é um item que pode controlar a mente até mesmo daquele com resistências mentais absolutas, que foi usado na Shallter dentro do anime já. Mas, olha só, o mais forte dos 6 grandes deuses foi o Surshana, que era o deus da morte, e além disso eles tinham uma grande variedade de itens de Yggdrasil, como o Cristal de Vedação, que agora está sendo usado pelas escrituras negras e outras seitas também. Alguns desses itens atualmente estão em posse da Teocracia Slane, que foram tratados como tesouros nacionais e artefatos sagrados
do país e são usados pelas pessoas mais fortes, principalmente o Ás das Escrituras. Para ficar mais claro ainda para vocês o tamanho de força desses caras, olha só, foi afirmado até que se um só, não precisa nem ser os 6, dos 6 grandes deuses retornasse, isso causaria uma mudança muito drástica no equilíbrio de poder dentro da teocracia Slane, e poderia possivelmente até começar uma guerra civil por conta disso. O negócio ia ficar pesado, tá? Mas a pergunta que não quer calar aqui é: quem são então os membros desse grupo aí, Minas? Eu não sei. Galera, olha só, é o seguinte. Apesar de a gente não ter todos os membros conhecidos, nós sabemos 3 deles especificamente, e os outros 3 a gente sabe os atributos e como eles foram conhecidos. Por exemplo, os 3 primeiros, totalmente desconhecidos, começando por um que era o Deus da Terra. Ele tinha o elemental terra e tinha uma cor marrom, né? Acho que dá pra gente dividir ele por cores também. O nome do segundo também era desconhecido, mas ele foi conhecido como Deus do Fogo, que tinha o elemento do fogo, e adivinha a cor? Pois é, vermelho. O terceiro era o Deus da Água, com o elemento da água e a cor azul. Agora, os 3 que a gente realmente conhece, bom, a gente vai começar pelo mais simples, o mais conhecido, provavelmente você já ouviu falar, obviamente, que é o Surshana, o Deus da Morte, com o elemento da escuridão e a cor preto. Cara, o Surshana foi visto como um deus do mal total. A maioria dos deuses menores que ele tinha como subordinados também eram bastante perversos, assim como ele foi, né? Só que de acordo com os sacerdotes da teocracia, ele caiu na Terra e não era o tipo de deus que espalhava livremente os vícios por lá. Escrito nas próprias escrituras da teocracia Slane, ele era considerado mais forte entre os 6 grandes deuses, já que nenhum humano poderia escapar da foice da morte dele. Essa foice é roubada, inclusive está nas mãos de Antilene agora, né? Ou Zexis Etsumei. Transcendendo a vida, cara, ele foi considerado um deus que existia absolutamente no núcleo da teocracia Slane como prova de que o nome foi continuado, dos 6 grandes deuses. E ele poderia controlar o medo, a morte, a doença. Lá na web novel, né, por mais que não seja canônico, ainda tem em certa parte algumas informações a mais que não foram reveladas na light novel, foi afirmado que ele, sendo o mais poderoso dos 6 grandes deuses, ele foi descrito como um deus que poderia conceder uma eternidade e tranquilidade, né, ou uma eternidade de desespero, se ele quisesse, a tudo e a todos. Foi determinado que através do uso do talento da Antilene, né, que ela usou agora no último volume que foi lançado, o Surshana tinha habilidade especial, por exemplo, o objetivo de toda a vida é a morte, o mesmo que o Einstein, o que significa que ele tinha uma construção muito semelhante ao nosso caveirão, e na medida em que ele tinha o foco particular na construção de necromancia e na raça Overlord também. Isso me daria até que dá pra gente falar que ele estaria mais ou menos no nível 95 para ganhar a classe de Eclipse e atingir o máximo de 5 níveis depois para poder ter uma classe de trabalho para adquirir essa habilidade do objetivo de toda a vida é a morte, o que significa que ele era um jogador nível 100, assim como o Ainz também é. Aliás, todos eles, né? O segundo jogador que a gente conhece é o Kikotenshin Nekonian. Pois é, um nome muito grande, mas ele era conhecido como Deus do Vento, cara. E tinha, lógico, o elemento vento, mas a cor era um pouco diferente, era uma cor verde, o que, de certa forma, remete um pouco à natureza. Mas foi dito que enquanto ele estava no Novo Mundo, ele construiu um harém, teve muitos filhos, inclusive o único cara que teve vários filhos assim. E a gente não sabe exatamente quem são os filhos dele. Isso que eu acho engraçado, né? Não foi revelado especificamente aonde que estão os filhos dele. Talvez possa ser revelado no próximo volume, quando rolar uma guerra com a teocracia. Pode, porque provavelmente os filhos deles estão lá dentro, mas a gente não sabe exatamente. E também depende muito, né? Porque como eles vieram, tipo, há mais de 500 anos do passado, é uma distância muito grande. Então provavelmente, sei lá, talvez os filhos dele não estejam mais vivos, mas os bisnetos estejam. Então assim, esse cara, ele acabou ganhando o título do Deus do Vento, que seria pra sempre lembrado e adorado pela maioria das nações humanas nesse novo mundo. Então se você botar o nome dele junto com alguma galera humana, provavelmente a galera vai conhecer. Em algum momento ele morreu e a armadura dele foi guardada pela teocracia Slane. Guardada agora pela Antilene Erenfolch, que usaria ela casualmente. Basicamente, cara, aquela armadura que a gente viu, né, que a Antilene estava usando no volume 16 quando ela lutou contra o Maré, quando matou o Rei Elfo, é a armadura do Kikotenshin, cara. E ela pode usar tudo que os 6 grandes deuses deixaram, até porque ela é o Ás das escrituras negras, né? Mas olha só, esse cara, ele era literalmente um tanque especializado. Além disso, ele tinha na sua posse um golem do cerco, né? E dada a sua criação que ele tinha do Pantagruel, isso sugere que ele tinha algumas habilidades em criar golems, o que também é bem interessante, porque um tanque que cria golems, cara, de alguma forma ele conseguiria fazer uma linha de frente muito boa para segurar muito dano e atacar ao mesmo tempo com uma quantidade de golems grande, fora os golems roubados que ele tinha, né? E a Antilene, usando a armadura dele, ela tem aquela habilidade de copiar as habilidades dos caras do passado, então ela poderia facilmente
copiar essas habilidades. Eu acho muito bacana essa parada. Na linha do tempo alternativa, até que existe uma linha do tempo alternativa, o Kiko Tenshin Nekonia, ele entrou em conflito com um ser conhecido como Senhor Dragão Primordial. E imediatamente antes de lutar com o Senhor Dragão, com o golem dele do cerco, ele e o seu golem foram transferidos para um outro mundo, do nada. Enquanto ele estava preso lá, ele conheceu um velho pesquisador que também era de um mundo diferente. E durante o seu tempo juntos ali, eles combinaram todos os seus métodos para poder criar vários tipos de golems diferentes. A primeira série, né, foi baseada especificamente no golem do cerco, embora menor e tenha uma semelhança mínima com esse bicho aí. Antes que o Paladino e o Pesquisador desenvolvessem um novo golem variante do Godzilla, eles fizeram esses testes todos e criaram um golem roubadão. Infelizmente, esse golem acabou enlouquecendo, levando eles a criar um novo tipo de golem mais inteligente chamado Pantagruel. Como parte da sua contribuição para a criação do Pantagruel, então, o Kiko Tenshin incorporou um item conhecido como Cat Crystal Core no olho desse golem, e juntamente com ela, o seu golem do cerco, o Kiko Tenshin derrotou o golem furioso e acabou deixando a paz reinar de novo. Por um tempo, cara, ele e o Pantagruel trabalharam juntos para construir uma fortaleza para abrigar todos os golems feitos pelo pesquisador, né, junto com ele. E eventualmente o antigo pesquisador conseguiu encontrar um portal de volta para o seu mundo original, e os dois se despediram porque ele voltou. Antes dos eventos do Isekai Quartet, no filme lá que aconteceu, né, o Kiko Tenshin Nekonia acabou falecendo. E aí a gente não teve tanta coisa de fato para trazer para essa história a partir daí. No entanto, a criação do golem dele sobreviveu. Olha que legal. Ele permaneceu num outro mundo, onde o tempo passou por 300 anos. E aí vai surgir teoria, vai ter gente falando pra caramba que pode ser o Gargantua. Mas calma lá, galera, não pode ser o Gargantua, porque o Gargantua foi criado, de fato, dentro de Nazarick. Apesar dele ter uma gema também e tal, mas ele foi criado dentro de Nazarick. Então, descartem essa possibilidade, a não ser que o Maruyama seja muito maluco e queira colocar esse negócio aí. Bom, aí beleza, tudo é possível. E o terceiro que nós conhecemos é o Alaf. Cara, esse é o deus da vida, que tem elemento luz e a cor branca. E olha só, por incrível que pareça, ele é o que nós menos conhecemos dos que já foram apresentados. A única coisa que a gente sabe dele é que, de acordo com a Web Novel, que não foi nem na Light Novel que ele foi citado, as escrituras da Teocracia Slane afirmaram que ele era o mais fraco do que Surshana. Portanto, ele poderia ser considerado o segundo mais forte dos 6 grandes deuses. Lógico, isso porque aí a gente ainda não tem o mínimo de ideia dos últimos 3 que faltam, né? Tem 3 aí que estão com o nome subentendido: o Fogo, o Água e o nosso querido Terra também. Eu acredito que eles sejam apresentados logo pra gente nos próximos volumes, até porque uma guerra contra a Teocracia tá assim, ó, um estalo de dedo de acontecer. E quando acontecer, a gente vai ter que saber essa história toda do passado para ver os itens que eles estão usando, as coisas que eles estão usando. O Ainz provavelmente vai explicar isso pra gente no próximo volume, o Maruyama vai mostrar pra gente também. Agora, já falando do mundo atual, cara, eles foram citados diversas vezes durante diversos arcos, como o arco do Rei Morto-Vivo, logo lá de cara. Justo porque, nesse novo mundo, tem 3 itens mágicos aí que eram inimaginavelmente poderosos. Um deles é as pedras angulares que a Teocracia Slane tem. Os artefatos deixados para trás, que todos os 6 grandes deuses descendem sobre o novo mundo há 600 anos, era uma coisa, tipo, surreal. Mais pra frente até, quando Ainz, no arco do Guerreiro Obscuro, considerou o pensamento dos jogadores dispostos a apoiar toda a agenda da Teocracia Slane, foi quando foi mostrado pra gente que a nação era de uma natureza religiosa, porque eles veneravam 6 deuses diferentes, não era uma religião normal. E esses caras desceram ao mundo 600 anos no passado, só que no real eles não desceram, né, vieram de outro jogo. Por exemplo, o Kagitei, o Bandatel lá, pergunta por que a Clementine não se preocupou em roubar um tesouro notável como um dos artefatos divinos dos 6 grandes deuses, em vez da coroa da sabedoria. Ela respondeu que seria impossível fazer isso, já que esses itens são todos guardados pelo Assento Extra, que compartilha a mesma linhagem que os 6 grandes deuses. A Antilane, sendo da mesma linhagem que eles, ela é absurdamente roubada também. O Ainz até pensou sobre a possibilidade de que os 6 grandes deuses ainda tivessem escondidos dentro da Teocracia Slane mais pra frente. Ele até presumiu, cara, que a noção de se a Teocracia tivesse ou não começado a nivelar os outros com a ajuda dos 6 grandes deuses, ajudando uma nação com habilidades de jogadores poderosos a fim de ganhar mais experiência, né, subir mais rápido do que o normal no mundo, ele estava começando a ficar preocupado. Então ele teorizou que se as suas nações fossem iniciadas há 600 anos, provavelmente seria possível que já houvessem pessoas acima do nível 100, se fosse esse o caso aí. A razão pela qual a Teocracia ainda não tinha dominado o mundo poderia ser porque justamente eles tinham outros seres do mesmo calibre à espreita. Por isso que eles não tinham saído tacando todo mundo aí, ganhando, botando a força pra rodo aí no meio de geral. Pode até ser o caso, cara, de estar no nível 100, mas isso não significa nada pra eles. O que assustava o Ainz, ao ponto do seu intestino inexistente ali começar a ter cãibra, que ele pensava nessa ideia, era
justamente a existência de players mais fortes do que ele. No final das contas, o Ice considerou que se os 6 grandes deuses eram de fato jogadores, então ele teria que tentar ficar do lado bom deles, enquanto não tinha informações sobre esse novo mundo. Não adianta ele simplesmente querer atacar para ser massacrado nesse meio caminho, né? Então a gente pula para o arco dos heróis do Homem-Lagarto, onde foi mencionado que o cubo de Rubik foi introduzido nesse novo mundo pelos 6 grandes deuses, já que a Antilene agora estava em posse de um. Pois é, o cubinho mágico, né? Aquele famoso cubo mágico que a gente tem aqui na vida real. Pois é, isso não existia lá e foi transmitido pelos 6 grandes deuses. Além disso, o Capitão das Escrituras Negras também estava mediando a força da Shallter, não equipada com um assento inferior extra, que estava equipado com as relíquias dos 6 grandes deuses, para poder ver se realmente a tumba seria tão forte e se eles conseguiriam lutar contra a tumba das Escrituras. Daí pulamos para um outro arco, com o grupo de aventureiros Darkness foi identificado por 2 membros das Blue Rose, Gargana e Evelai. Um deles afirmou que essa cor do Darkness tinha sua origem rastreada entre os 6 grandes deuses, e isso é verdade. Tá, eu já digo pra vocês que sim, na real, não é só eles não, tá? Os grupos de aventureiros de classe Adamantita, o Red Drop, o Blue Roses e o Darkness, que são do reino Restige, todos eles são nomeados e dados as cores em homenagem às cores associadas dos 6 grandes deuses. E quando a gente testemunhou a força do poder do Ainz como um guerreiro durante a luta contra o Jaldabaoth, acabou que começaram a acreditar que ele provavelmente poderia ser um decaído de Deus, aqueles que carregavam a linhagem do senhor, né, de um jogador dos 6 grandes deuses, ou um God King no geral, né, carregava isso aí nas veias dele. Só que isso não foi nem desmentido pra ninguém, mas a gente sabe que não, né? Já no arco dos invasores da tumba de Nazarick, quando Ainz considerou conduzir o experimento de Robert Dick Coltron, ele questionou o homem sobre o verdadeiro nome do seu deus, bem também como os outros 6 grandes deuses, procurando obter mais informações sobre eles, como quem eles realmente são, ou melhor, como eles eram, né, o que eles eram capazes. No arco dos anões, com todo tipo de experimento sendo conduzido para a fortaleza da grande tumba de Nazarick, eles estavam correndo simultaneamente no reino do Ainz também. E o Ainz percebeu que, se os 6 grandes deuses fossem realmente jogadores, então o Ainz poderia muito bem estar 600 anos atrás dele em termos de desenvolvimento tecnológico. Pensa nisso, os caras vieram para esse mundo. Se eles eram jogadores, vieram muito no passado, eles vieram da mesma época que o Ainz. Eles têm o mesmo conhecimento que o Ainz. Porém, eles tiveram muito mais tempo para desenvolver esse conhecimento do que o nosso querido Caveirão, cara. Isso tudo seria um baita de um problemão. Então, caso acontecesse deles voltarem, serem revividos ou aparecer, a gente sabe que não teve um desenvolvimento tecnológico tão grande assim, porque eles acabaram morrendo, entre aspas, cedo, antes de conseguir desenvolver isso tudo. Mas se eles voltassem, cara, eu acredito que eles estariam numa certa vantagem em cima do Ainz, mesmo se voltassem os 6. Talvez um ali desse pra lutar para o duro ali, apesar de que o Surshana é um dos caras mais poderosos lá, e se ele tivesse, se os 6 grandes deuses estiverem acima da guilda do Ainz ou Gon em questões do jogo do Yggdrasil e em questões de poder, porque o Ainz não era o primeiro, era o 9º na guilda, né? A guilda dele estava em 9º lá na colocação, a gente já falou disso várias vezes. E aí, cara, tendo alguém mais forte pra cima, mesmo sendo nível 100, às vezes ele tem algumas especificações melhores, tudo pode acontecer, seria uma batalha insana, uma batalha intensa. E doideira, imagina ele ser revivido, os 6 grandes deuses serem revividos agora com a batalha, né, com a guerra que vai rolar contra a teocracia. O negócio fica bom demais, hein? Ia ser uma batalha e tanto. Então é isso, família. Espero muito que vocês tenham curtido essa história, conhecendo mais detalhes aí sobre esses caras. A gente ainda tem muito o que conversar aqui, obviamente, sobre Overlord, isso nunca acaba. Então comenta aí embaixo pra mim o que você achou desse vídeo, o que você acha que seria melhor, né? A volta dos 6 grandes deuses agora ou a volta dos 8 reis da ganância? Qual deles você acha que se daria melhor com o Ainz? Ou seria mais fácil do nosso Caveirão derrotar? Ou então, se você quiser que ele perca, também pode botar. E quero que o Ainz perca mesmo, porque ele tá forte demais, cara. Quero que esmaguem ele, pelo menos tenha uma dificuldade. Bom, a gente tem 2 histórias aqui pra você conferir. Já contamos a história dos 8 reis da ganância e agora dos 6 grandes deuses. Então assiste lá e comenta aí pra mim. Agora não esquece também de se inscrever aqui no canal. Clicou aqui do lado, se inscreveu ou embaixo no botãozinho de se inscrever também. E ativa esse sininho, ativa a notificação, cara. Porque eu vou continuar te informando cada vez mais quando as novidades de Overlord saírem. E pra você saber de tudo que tá vindo, receber a notificação, você tem que estar com o sininho ativado. Tamo junto sempre, família. Beijinho no coração, aquele forte abraço. E eu vejo vocês na próxima, hein? Valeu!